Don't hurt them, flip. Ain't no party like a flip for life party, cause a flip for life party don't stop. So throw your hands in the air, ladies, if you don't care, cause a flip for life party. Número 1. Mulheres de topless. Enquanto considerado indecente pela maioria da população, vários lugares não têm nenhuma lei específica contra fazer topless, especialmente em alguns dos estados americanos, onde é 100% aceitável para uma mulher mostrar seus seios. Mesmo assim, a razão pela qual a censura acontece ao mostrar mamilos na TV e também na internet se dá pela tentativa de evitar denúncias contra as imagens, uma vez que muitas pessoas por lá ainda têm uma mente muito conservadora. Número 2. Possuir uma metralhadora. Naturalmente, em países onde há o controle de armas ou mesmo seu banimento total, isso não se aplica, mas nos Estados Unidos não é ilegal ter uma, exceto se a metralhadora ter sido fabricada antes de 19 de maio de 1986. Fora isso, é completamente legal possuir uma. Naturalmente, por conta da questão de sua data de fabricação, os preços pagos por um desses brinquedos subiram bastante. Apesar disso, você pode até se tornar um revendedor, ou mesmo um fabricante. Logo, para possuir uma metralhadora, você não precisa ser nem da polícia, nem do exército. Número 3. Andar na carroceria de uma picape. Sim, isso é algo bastante perigoso, temos que admitir, mas em alguns estados americanos, especialmente aqueles sem muita burocracia, é inclusive legal viajar na carroceria, sem nenhum tipo de cinto de segurança. Particularmente, não aconselharíamos ninguém a fazer isso, pois realmente não precisaria de muito para que você caísse ou fosse arremessado para fora, dependendo da velocidade, ou se machuque de qualquer outra forma quando o motorista pisasse no freio bruscamente. Mesmo assim, é muito divertido, desde que você não esteja numa rodovia. Número 4. Desfigurar a moeda americana. Não se sabe ao certo porque as pessoas pensam que isso é ilegal, mas é provável que as pessoas estejam apenas mal interpretando a lei, que apenas diz que você não pode desfigurar o valor da nota, fazendo ela supostamente valer mais do que é o seu real valor. As notas não podem ser destruídas, então, desde que elas estejam legíveis e aceitáveis, as pessoas podem continuar usando sem problemas. Então, não precisa enterrar aquela nota de $10 só porque há algumas imagens pornográficas nela, ou em alguns casos, aquelas notas como espécie de oração com o suposto intuito de conseguir mais dinheiro. Todos nós já vimos uma dessas notas por aí, então fique tranquilo, fazer isso não vai te levar para a cadeia tão cedo, pelo menos até que eles resolvam reescrever esta lei. Número 5. Dirigir com pés descalços. Há muitas pessoas que dizem que dirigir sem nenhum calçado não é seguro e não deve ser feito. Mas quando alguém está aprendendo a dirigir nos Estados Unidos, a pessoa nem ao menos ouve falar sobre isso. E pelo que conhecemos, também não há problema nenhum em dirigir descalço tanto no Reino Unido quanto na Austrália. Há inclusive um estudo feito na Austrália que diz que é perfeitamente aceitável dirigir sem nenhum calçado e que é até mais seguro do que dirigir com sandálias ou salto alto. Na verdade, em alguns lugares é apenas proibido dirigir sem um calçado seguro. Número 6. Dar álcool para seus filhos. Os Estados Unidos têm um dos índices mais altos de controle de consumo de bebidas alcoólicas, mas em 29 estados é perfeitamente aceitável para os pais darem uma dose de uísque a seus filhos em casa. Há até alguns estados onde você só precisa estar em alguma residência privada, mesmo que sem a supervisão de um adulto. Há também alguns estados onde você pode até comprar álcool num bar, mesmo não sendo uma pessoa maior de idade. Naturalmente, porém, não seria prudente oferecer bebidas pesadas a uma criança de 10 anos de idade, uma vez que isso pode causar sérios problemas, mas um gole da sua cerveja certamente não fará mal. Número 7. Possuir um tanque de guerra. Totalmente desnecessário para um cidadão normal, já que você não poderia usar em nenhuma situação. Assim, o nosso senso comum nos faria acreditar que também seria ilegal ter um, especialmente se o seu poder de fogo estiver ainda ativo, o que nesse caso as autoridades não permitiriam de forma nenhuma. Porém,
Se você pretende tê-lo sem o seu poder de fogo, ou seja, sem a habilidade de causar dano a certa distância por conta do seu massivo poder de destruição, então sem problemas. É claro que em muitos países, e não seria diferente nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, armamento militar custa rios de dinheiro. Mas se você possui a grana, então pode ostentar o seu tanque de guerra por aí para seus amigos e familiares. Número 8. Castigos físicos na escola. Nos estados destacados em vermelho, os professores têm total direito de dar castigos físicos aos seus alunos quando estes dizem alguma coisa que não deveria ter sido dita. Tendemos a pensar que essa prática é proibida no mundo todo, mas em pleno século XXI ainda temos que lidar com isso em nações como os Estados Unidos. Felizmente, porém, a grande maioria das escolas não aplica mais esse método, mas o fato de haver algumas que ainda o fazem nos dá muito o que pensar.